Boa tarde a todos que estão aqui conosco para mais um webinar da BRH Minas Gerais. É com muita alegria que eu quero dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo. Um agradecimento especial ao Leandro, o superintendente de RH do supermercado Verde Mar e também conselheiro estratégico da BRH Minas. Muito obrigada pela sua presença e participação conosco, Leandro. E também o Giovanni Vieira, gerente de RH, DHO, Inclusão e Diversidade, Relações Humanas e Saúde Emocional da Anglo-América. Muito obrigada também, Giovanni, pela parceria conosco e por estar aqui para compartilhar um pouco da experiência do que tem sido feito na realidade de vocês. Eu vou fazer a mediação com a participação, né, do Leandro e do Giovanni. Hoje eu estou responsável pela diretoria de conteúdo da BRH Minas e também estou responsável pela superintendência de pessoas da Unimed BH. Nosso objetivo aqui vai ser compartilhar os cases do Verde Mar e da Anglo-América em relação à saúde mental e trabalho, desafios e oportunidades. Então, vamos conhecer duas realidades, né, que estão se dedicando a esse tema, que sempre foi importante, né, na gestão de pessoas e na vida, né, de cada um de nós, mas que no último ano, em especial, né, ganhou um realce muito mais intenso em função também, né, da pandemia, não somente, mas de uma maneira mais intensa. Os números, né, que a gente vê divulgados são impactantes, né? A gente está falando aí no ano de 2020, de 285 mil afastamentos em função de doenças mentais no Brasil, um aumento também das aposentadorias por invalidez em relação ao adoecimento mental, cerca de 18 milhões, né, de brasileiros que sofrem com transtorno de ansiedade no Brasil, e um aumento, então, aí de cerca de 26% desses afastamentos. É uma realidade que atinge toda a sociedade e, por consequência, né, todas as empresas, e nós temos aí a responsabilidade de buscar alternativas que possam minimizar, né, o impacto do adoecimento mental. Então, a gente vai falar desses desafios e oportunidades através dessas duas experiências, para inspirar novas práticas, né? Aqui a gente se propõe a um webinar de trocas entre colegas, que a gente possa inspirar outras empresas e também continuar nesse compartilhamento que se faz tão importante entre nós, né, profissionais de gestão de pessoas. Eu vou passar a palavra, então, inicialmente para o Leandro, que vai compartilhar conosco o caso do Verde Mar. Ele vai ter cerca de 20, 23 minutos para a sua apresentação. Vocês podem nos enviar, né, as perguntas para que a gente faça ao longo da apresentação. Depois eu passo a palavra para o Giovanni, que também da mesma forma vai ter o seu tempo de apresentação, e a gente vai conduzindo aqui as perguntas, né, que chegaram da nossa plateia aí virtual, né, nesse novo modelo que a gente tem encontrado de disseminar conhecimento, né, e conteúdo nesse momento em que a pandemia nos exige ainda uma forte ação de isolamento social. E a gente, então, vai compartilhando aqui as perguntas que vocês enviarem durante a apresentação. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença aqui conosco. Muito obrigado, Leandro. A palavra é com você. Obrigado, Júnia. Obrigado, BRH, por mais uma vez estar possibilitando a gente estar discutindo temas relevantes para a gestão de pessoas. E esse, em especial, falar de saúde mental. Falar de saúde mental sempre, como a Júnia falou, foi relevante, mas mais do que nunca é um tema que tem que estar na estratégia de RH, tem que estar sendo discutido e pensar em boa prática, pensar em ações que possam promover a saúde física e mental das pessoas. É um propósito empresarial e pessoal meu como profissional de RH, que eu acho que é crucial para qualquer recurso humano. A Cristina vai nos auxiliar lá com a apresentação, que vai dar uma
direcionando a nossa conversa. Então, é importante falar da empresa também, dos contextos empresarial, de onde nós estamos. A Rede Verde Mar é uma rede mineira e que tem um foco específico em produtos de enogastronomia. Nós, atualmente, somos 16 unidades, temos 28 anos de trajetória, é uma empresa que tem um carinho gigantesco por Minas Gerais e pelo esse público mineiro. Então, as redes são todas aqui na capital mineira e na grande BH. Somos em torno de 4.800 profissionais hoje. Essa é a nossa realidade interna. Seguindo na apresentação, a gente tem que falar sobre saúde mental, né? É tão importante contextualizar, e a OMS deixa muito claro que saúde mental, na verdade, tem a ver com a forma que o indivíduo e as habilidades que ele tem para lidar, para agir, para recuperar e para contribuir com a sociedade. E a gente pensa em saúde mental, sempre a gente pensa em doença, necessariamente. E necessariamente não está ligado à doença. Esse conceito é bem interessante, porque, na verdade, implica algo mais. Saber lidar, necessariamente, a gente tem que estar, o contrário de estar adoecido. A saúde mental exige várias etapas também de construção e desconstrução desse conceito, que é importante partir disso, desse conceito da OMS, para estar discutindo. Seguindo ainda, um cenário nacional do Brasil, a gente pode seguir, Cristina, que acabou que a Júlia explicou. Os números são assustadores, assim. Eu estava acessando a base do INSS e pensar que 535 mil pessoas ou entraram com auxílio-doença ou se aposentaram em 2020 em saúde mental, nos leva a pensar que, mais do que nunca, esse tema, que é sempre importante, tem só aumentado. Ainda seguindo, a Júlia sinalizou, do ano anterior para esse, nós tivemos um aumento significativo. É claro que as principais patologias estão ligadas à depressão e à ansiedade, mas tivemos um aumento de mais de 33%. E a gente costuma dizer que para gerir, para nos dizer aonde atuar, a gente precisa de indicador, de números, e os números estão aí, estão deixando claro que essa questão é algo emergencial que tem que ser tratado fora e dentro das organizações, né? Então, ainda dentro a gente tem um papel fundamental e também de contribuir com as pessoas, como que elas vão agir fora também das organizações. Ainda seguindo com o nosso conteúdo, eu acho interessante trazer alguma dica. Tem um livro muito interessante, que é Quando as Relações do Trabalho Adoecem a Mente. A gente tem uma série de autores bacanas, que trazer um autor daqui, e esse autor fala de forma muito interessante que a gente está acostumado nas organizações a discutir e tentar encontrar soluções para os riscos químicos, para os físicos, para a ergonomia, e essa busca de encontrar como se manifesta as doenças e também a saúde mental é um papel nosso, porque, na verdade, as pessoas começam a adoecer, demonstrar seus sintomas, demonstrar a sua fragilidade, e nós estamos aqui no RH, devemos buscar identificar de forma rápida e, a partir dessa realidade, propor ações corretivas. E isso é uma referência bacana também do tema, e que eu indico para quem quer ainda falar um pouco mais. Seguindo com o contexto, é o cenário de falar da proposta de estar aqui hoje. Passando pela essa contextualização, fala do nosso cenário aqui na Verde Mar. Nós temos hoje uma série de projetos e processos voltados para a produtividade, para a gestão, mas em especial alguns deles têm a questão da saúde mental como um valor e um direcionamento total. Nós temos hoje um atendimento psicológico, nós temos mediação de conflito e tem um projeto específico de introdução de pessoas com transtornos psiquiátricos, que é um projeto super querido, é pioneiro em Minas Gerais, é o segundo do país. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses 3 projetos, que são os cases que a gente vai discutir isso hoje, no caso aqui da Verde Mar. Seguindo, os atendimentos psicológicos, assim, parece ser um lugar comum, mas hoje nós temos 6 profissionais full-time nas lojas para fazer uma série de atendimentos e acompanhamentos da liderança e da equipe de profissionais. E esse suporte, hoje, tem sido mais do que nunca relevante, porque as pessoas trazem demandas diversas, questões ligadas, obviamente, à relação de trabalho com os colegas, com o trabalho em si, com a liderança, mas questões suas de histórico, pessoal, profissional, e esse conceito há muito tempo já caiu por terra, de entender que as pessoas têm que chegar na empresa e deixar a sua realidade para trás. Isso não é real, nunca foi.
É um conceito errado. As pessoas vêm para a empresa com toda a sua realidade, com todas as suas dificuldades, e cabe a nós dar o suporte necessário e as direcionar dentro do possível para, apesar e como tratar, apesar das suas dificuldades, encontrar e dar o melhor resultado. Então, negligenciar, não tratar das dificuldades e das realidades, e nós que vivemos num país de tanta desigualdade, são comuns, desde a violência em casa, desde a questão da saúde física e da família, desde a necessidade básica que as pessoas passam, e isso influencia no seu dia a dia e as fazem produzir menos, e às vezes o trabalho pode auxiliar a pessoa a promover a sua qualidade de vida, mas se mal compreendido pode piorar essa situação. Se não tratado e acompanhado, a pressão do trabalho pode fazer algo que era para emancipar e tratar, se tornar ainda pior, porque a pessoa entende que também ali é um lugar de problema. Então, só o ano passado, nós atendemos mais de 2.000 demandas ligadas à saúde mental, e todas elas são tratadas. A gente faz questão de tabular, tratar e dar retorno para cada caso desse. E, assim, isso é algo que acontece na empresa há muitos anos e já é percebido pelos nossos funcionários, de buscar as psicólogas, as profissionais lá de forma muito recorrente e tratar suas demandas, e esse cuidado é um valor para a gente na instituição. Seguindo ainda na apresentação, existe uma questão da mediação do conflito. Então, assim, a gente sabe que nas relações profissionais, assim como nas demais relações, existem dificuldades. Dificuldade essa para exercer a atividade, dificuldade essa de sua pressão para a entrega, dificuldade na relação com o colega, na relação com a liderança. E esse grupo foi habilitado e é habilitado constantemente a conseguir receber essa demanda e buscar tratar, direcionando para o trabalho, obviamente, mas também com esse olhar humano o tempo todo. A minha equipe interna, antes de começar a atuar, as profissionais que chegam até a gente, elas passam pela maratona, eu fico brincando com elas, que elas estão dispostas, apesar de serem formadas todas, mas de buscar a mergulhar em novos conceitos da psicologia do trabalho. Então, todas elas vão estudar pelo menos 2 autores. Um desses é sinalizado aqui, que é o Yves Clotet, que é um cara que fala da psicologia do trabalho, como a relação, isso pode desenvolver, e o trabalho do mesmo tempo, da dinâmica do trabalho é positivo, mas só é próximo ao trabalho a gente consegue realmente transformar. E o Dejoux, que vai falar muito claramente sobre o adoecimento. O Christophe Dejoux é um cara que estudou profundamente o adoecimento do trabalho e essa questão do sentido de estar aqui. E nesse tempo de pandemia, isso foi muito importante na minha equipe, revisitar o Dejoux, revisitar o Flow mais uma vez, num seminário nosso interno, para a gente conseguir atuar. A gente precisa cuidar do RH, que cuida das pessoas. A gente precisa formar o RH e desenvolver-se constantemente para a gente cuidar e saber dessas patologias e cuidar cada vez mais das pessoas, da melhor e da forma mais correta possível. Então, esses autores e esse mergulho da nossa equipe interna é um investimento nosso nessa questão da saúde mental da nossa equipe interna. E dentro desse projeto também, as meninas todas recebem as demandas da loja e passam com a supervisão semanal comigo dos casos que a gente vai discutir, pensar na estratégia em conjunto. A gente vai envolver ou não a liderança, na grande maioria, se for casos profissionais, toda a liderança é envolvida. Se for questões de ordem pessoal, a gente vai ter um trabalho quase assistencial com alguns funcionários, pensando como a gente pode emancipar o sujeito. E na hora que a gente auxilia ele a se emancipar cada vez mais, seguir por conta própria e cuidar da sua saúde mental, a gente também está promovendo uma redução de vários indicadores, como absenteísmo, aumento da produtividade, entre outras coisas. Ainda seguindo sua apresentação, o terceiro caso, e talvez o mais queridinho por nós aqui na empresa, que é algo, não só porque é pioneiro, mas é uma inserção, uma emancipação e uma inclusão, que é incluir pessoas com transtorno psiquiátrico. Nós somos a primeira empresa mineira, a segunda do país, a estar incluindo pessoas com transtornos psiquiátricos mentais, e que foi um projeto, seguindo aqui na apresentação, que é uma parceria do Ministério do Trabalho, com o SENAC e com a Prefeitura de BH, que nos indicava as pessoas que tinham desejo e tinham capacidade de trabalhar para passarem por uma entrevista. A nossa equipe também lá de psicólogo do recrutamento e seleção, que é uma outra equipe, também foi desenvolvida para entender um pouco mais dessas patologias e para ter um foco no potencial, não na limitação.
E esse trabalho foi muito robusto porque a gente precisou treinar e talvez ter o maior desafio de desconstruir alguns conceitos e alguns preconceitos que as pessoas, os nossos funcionários, nossas lideranças tinham das pessoas que tinham algum transtorno psiquiátrico mental. Ainda é muito presente as pessoas terem medo, receio e vários preconceitos sobre as pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico mental, e por isso a gente fez um trabalho grande de treinar a empresa inteira, de criar padrinhos para o grupo ser bem recebido, e de fazer um acompanhamento com a medicina e segurança, e nossa equipe interna muito presente. O projeto começou em 2015, até hoje é um projeto que a gente tem muito carinho, já temos mais de 85 pessoas aqui na empresa que são oriundas desse projeto, e é muito bom ter um espaço entre que alguém que teve em algum momento um episódio, ou algum transtorno, ou alguma dificuldade na saúde mental, essa patologia não a discrimine, não a limite, mas a desenvolva e a faça possibilitar uma nova inserção, e é isso que a gente faz aqui já há alguns anos, e por isso a gente tem muito orgulho desse projeto. Mas ainda seguindo, talvez um cenário que é muito atual, é falar da pandemia e de como a saúde mental foi fragilizada, né, de todos nós. Nós, nos nossos vários repertórios, por estar mais em casa, no nosso caso aqui, como atividade essencial, nós tivemos um outro desafio, que era dar sentido, trazer o nosso público interno, entender o papel crucial que eles tinham nessa atividade, estar à frente, de estar vendo aqui todos os dias, deixando sua família, a grande maioria que trabalhava em outros segmentos em casa, em home office, e todos aqui presentes, vindo trabalhar para atender um volume grande, as pessoas inseguras. Então, a gente, seguindo a apresentação, criamos um comitê interno de saúde, e nesse comitê, que envolvia, obviamente, RH, mais várias áreas da empresa, a gente pensou muitas medidas protetivas, né? As medidas de isolamento, como fazer, o álcool, o treinamento, a informação, tudo isso foi crucial para o projeto e para as inúmeras ações e para a empresa se sentir mais segura. A questão era da segurança das pessoas, sejam elas clientes, sejam elas os candidatos que vinham até a gente lá no recrutamento e seleção, e em especial os nossos funcionários que estavam aqui na frente. Então, as ações para o Covid sempre pensaram na proteção à saúde física, mas em momento algum nós deixamos de discutir como seria esse impacto na saúde mental e o que a gente poderia fazer para isso ser menos complexo, que realmente já é, por si só, por estarmos na pandemia e pelas pessoas estarem em menor ou maior risco, saindo da sua casa, pegando ônibus cheios, por mais que eles se sentiam seguros, tinha um cenário de incertezas e a gente buscou trabalhar isso com eles. Ainda seguindo, nessa história, junto com o comitê, a área da medicina foi crucial, nós do RH, que também a medicina faz parte do RH na empresa, e os parceiros, nos encaminhamentos que nós fazíamos, e nas triagens de casa a casa que nós tivemos ligado às pandemias, a pandemia em especial, foi crucial pensar que esse indivíduo que estava aqui e que tivesse dúvida, tivesse medo, ele não precisava ter medo de falar das suas dúvidas e anseios. E que a família que às vezes tivesse dúvidas e anseios, que também não pudesse ter a quem recorrer. Então, desde a nossa equipe de medicina, desde fazer visita em casa, levar cartilha, até a nossa equipe interna de RH, de ligar e orientar a família, de falar da pandemia, de falar o que das medidas daqui, de cada medida que a gente fez de proteção, de acordo com o direcionamento do Ministério do Trabalho, a gente comunicar, explicar para o funcionário. Então, assim, esse caminho até hoje que o comitê segue, que infelizmente a pandemia não acabou, é um caminho que passa pelas questões de ordem da saúde física, mas nunca deixaram a questão da ordem da saúde mental. E isso, para a gente, foi talvez a grande chave. As pessoas terem certeza que aqui não precisava preocupar, que os anseios delas, que as dúvidas delas, que os medos delas também seriam bem aceitos. A gente tem que entender que saúde mental, se as pessoas não têm espaço, assim como não tinha antes, na organização para falar de uma patologia, elas vão continuar com os medos, elas vão continuar com as dificuldades. Propiciar esse espaço e fazer esse espaço um espaço de acolhimento e um olhar humano é uma possibilidade das pessoas terem essa abertura e aí sim a gente tratar e alcançar o problema. Seguindo ainda mais um pouco sobre as apresentações para as áreas todas, eu já
expliquei um pouquinho de forma resumida cada das ações, os parceiros que a gente vê para encaminhamento de profissionais que ficavam mais ansiosos, até para os grupos de psicologia clínica, realmente, a gente tem um grupo grande de parceiros que a gente encaminha. Pode seguir. Daí, nesse sentido, depois disso, a gente falar do projeto que a gente fez aqui, que eu te protejo, você me protege, porque a gente entende, na verdade, que nessa pandemia, e quase tudo na vida, a gente não tem uma ação só isolada. Por mais que a gente buscava proteção, existiam ações e um desejo que deveria ser outro funcionário. Então, desde o uso da máscara até a busca da gente do RH, da equipe interna, para tratar dos seus desejos, das suas dúvidas, das suas angústias, tinha a ver com esse projeto, porque a gente convidava a pessoa a ser protagonista e ela nos buscar, e ela também exercer o seu papel como cidadã. Então, a gente deixava claro que, em vários momentos, se imaginasse como que está aí a sociedade, se os hospitais, a Júnia lá da Unimed sabe disso, se o serviço não tivesse totalmente a pleno vapor, se as pessoas não tivessem aonde comprar seus alimentos, no nosso caso, supermercadista, não tivesse como ir na farmácia, e como a gente estava... Nós tínhamos um sentido ainda maior a nossa atividade para a sociedade nesse momento. Isso foi muito trabalhado, dar o sentido do trabalho, e tratado socialmente, familiarmente com eles, as suas angústias e as suas dificuldades no âmbito da saúde mental. E nesse triato de ações, desses 3 cases que a gente quis trazer aqui, a gente fala de uma das 3 ações que faz de um pacote maior, que eu acho que cada ação e cada política e propósito de RH que a gente for pensar, a gente tem a possibilidade de pensar, obviamente, em produtividade, em entrega, obviamente, nas pessoas, mas sem perder esse contexto, estando próximo delas e vendo a partir delas quais são as suas dúvidas, dificuldades no âmbito da saúde mental também. De forma geral, o nosso case passa por esses 3 episódios. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu sei que a Júlia está recebendo as dúvidas e as perguntas aí, será um prazer responder. Obrigado a todos. Espero ter contribuído de alguma forma. Leandro, muito bom, acho que é uma prática, né, que a gente deve incentivar cada vez mais essa troca, como você disse, né, como serviço essencial, a gente tem que cuidar também das pessoas, a gente também usa esse lema, né, cuidar de quem cuida, no caso, nossos colaboradores e equipes assistenciais, né, médicos cooperados que estão na linha de frente nos nossos hospitais, né, na nossa rede própria, muito com esse foco, né? E aqui eu vou fazer uma pergunta, as outras eu vou deixar depois, talvez, para o final, que tem a ver com a presença dos psicólogos que você comentou, né? São 6 psicólogos no seu quadro fixo. Tivemos aqui a Débora Oliveira, a Renata Pinal e a Daniela Machado, fizeram perguntas no mesmo sentido, então eu vou resumir aqui. Um ponto que sempre é sensível, né? Se não há inibição pelos colaboradores, pelo fato dos psicólogos fazerem parte, né, do quadro, serem colegas de trabalho. E se esses psicólogos, eles trabalham exclusivamente com atendimento psicológico dos empregados, e como são realizados esses atendimentos, se eles fazem terapia na empresa, ou se é feito o acolhimento e depois o encaminhamento para a terapia, se necessário. Então, eu vou pedir para você esclarecer essas dúvidas, né, que é um ponto mais específico, e depois a gente continua. Excelente. Então, assim, desse grupo, essas 6 profissionais são 6 profissionais do grupo setor de desenvolvimento humano. Então, esse setor, o foco dele, todas as ações vão passar pelo atendimento. Ou atendimento com uma avaliação de experiência, a gente tem projetos para a primeira semana que a pessoa chega aqui, a gente vai entender como foi o acolhimento, como ela foi recebida na empresa, e, em especial, uma das atividades maiores que elas exercem na loja é o atendimento dos funcionários e as intervenções, as mediações de conflito. Então, assim, quase que 70% da atividade delas é para isso. Existem outras entregas ligadas, todas elas, ao desenvolvimento humano. É um setor de desenvolvimento humano. Existe outro grupo de mais 7 psicólogas em outras áreas, por exemplo, no recrutamento e seleção, a gente tem mais 5 profissionais de psicologia também com foco em recrutamento e seleção. Esse grupo em especial que eu citei do projeto tem esse foco em desenvolvimento humano. E a questão da inibição, que é uma pergunta pertinente, na verdade, o trabalho é essa desconstrução, na medida que, como que é realizada e as pessoas, e o RH consegue que não existe essa inibição. Quando o profissional busca o RH,
com a sua demanda, por mais pessoal e sigilosa, e existe sigilo, existe tratativa e existe resultado. Então, à medida que você constrói um histórico de resultados, sigilos para os funcionários, aquilo fica efetivo e cada vez mais legitimado. Né? Por mais que se fale, isso não tem respaldo. O que vai dar respaldo são as entregas, resultados das ações que chegaram até a gente, como foram tratadas, e se isso gerou ou não resultado positivo para as pessoas. Quanto mais gera resultado para as pessoas, quanto mais gera resultado e descrição, mais legitimado o serviço fica, mais recorrente ele fica. Esse projeto tem muitos anos, e cada ano o número de buscas é maior. A cada ano as profissionais chegam nas unidades que elas são responsáveis, elas são super requisitadas, porque as pessoas querem ser escutadas e querem ser direcionadas. E a terceira pergunta, se o tratamento psicológico é feito aqui? Não. Na verdade, a gente tem uma triagem de 1 ou 2, no máximo 3 encontros iniciais, e a gente tem um grupo grande de profissionais que faz o tratamento clínico, que tem um outro viés, que nem sempre a demanda é uma demanda clínica. Se a demanda for uma demanda clínica, o funcionário vai ser direcionado para um tratamento clínico. Se a demanda for uma demanda social, a gente vai entrar em contato com serviços sociais que vão nos ajudar a tratar disso. E se a demanda for uma relação do trabalho com outro colega, com a atividade que está tendo dificuldade, às vezes a gente vai direcionar para um tratamento técnico, às vezes, se for uma relação com a liderança, a gente vai mediar a relação da liderança e entender qual é aquela dificuldade, porque às vezes a dificuldade nem é o funcionário, é o próprio líder que tem que ser desenvolvido. Então, assim, a cada caso aqui a gente não trata como um pacote de soluções pronta, mas cada caso para a gente é único, que é um sujeito com uma demanda, por mais que tenha algumas coisas similares com o que já foi vivenciado em alguns casos, única. E quando é tratado de forma única, o retorno, o sigilo e todos os preconceitos que podem existir da pessoa de buscar um serviço de recurso humano ou de psicologia são vencidos, o resultado é muito favorável. E por isso, hoje, que esse serviço é cada vez maior e tem sentido e auxilia as pessoas. A gente tem, assim, relatos não só da equipe, mas dos funcionários de como essa busca por suporte e por desenvolvimento gerou resultados que transcendem a relação, né, de venda de trabalho, de vir aqui exercer essa atividade e ir embora. E quando isso acontece, dá um sentido para a gente, que é profissional de pessoas, e dá sentido para quem está sendo acolhido. E eu acho que daí funcionou, quando há sentido e há valor para ambas as partes. Uma combinação de fatores, né, Leandro? Muitos desafios. Muito obrigada. Nós temos mais perguntas, mas eu vou passar a palavra agora para o Giovanni, para nos apresentar, né, o case também da Anglo-América. Giovanni, vou te pedir para que a gente fique aí dentro dos 20 minutos e a gente consegue fazer mais perguntas aqui que nos foram enviadas. Com você, Giovanni. Maravilha, Júnia, obrigado. Você fica à vontade de me pontuar também sobre o tempo que a gente vai ajustando. Leandro, parabéns aí pela explanação, muito bacana ver as atividades do Verdemar. E a gente espera com isso, né, Leandro, que a gente possa inspirar e trocar experiências e também, a partir do conhecimento aqui, que as pessoas possam contribuir conosco também nessa jornada, que é uma jornada incansável aí e muito dinâmica, né? Afinal de contas, o contexto tem mudado quase que diariamente, né? Então, muito obrigado, agradecer a BRH, agradecer Júnior e Leandro pela parceria e a todos vocês que estão aqui conosco nesse fim de tarde. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, trouxe algumas ações que a gente tem desenvolvido na Anglo-América. Não trouxe todas em detalhes, até porque a gente não teria tempo, mas seria muito importante que depois eu vou deixar meu contato no final e que a gente continue esse momento em outros fóruns ou até offline para a gente continuar as nossas conversas. Estou compartilhando minha tela aqui. Deu certo? Tá dando para ver, Júnior? Tá ok. Ok? Bom, sim. Vou começar só para quem não nos conhece enquanto empresa, tem um vídeo rápido aqui para a gente conhecer um pouquinho mais da Anglo-América. A transformação dos minerais está na essência dos objetos e do modo de vida contemporâneo. A mineração produz a matéria-prima presente em quase todos os produtos que utilizamos hoje e que vamos fabricar no futuro. E para a Anglo-América, a mineração existe para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos. Mas foi há mais de 100 anos, na África do Sul,
que a Anglo American iniciou as suas operações. Aqui no Brasil, as operações começaram há mais de 45 anos, em 1973. Hoje, produzimos minério de ferro em Minas Gerais e níquel em Goiás. Em 2014, o Sistema Minas Rio foi inaugurado. Essa operação integra todas as etapas: lavra, beneficiamento, transporte por minério bruto e embarque no Porto do Açu, e caminha para que a nossa empresa atinja sua capacidade instalada, 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Em Goiás, temos operações nas cidades de Barro Alto e Niquelândia, onde produzimos ferro-níquel, material utilizado para a fabricação de aços inoxidáveis. Na planta industrial de processamento e refino em Niquelândia, desenvolvemos uma tecnologia que substitui carvão mineral por cavaco de madeira, reduzindo significativamente a emissão de gases que provocam o efeito estufa. Em paralelo à produção, as nossas equipes trabalham constantemente na redução dos impactos e no desenvolvimento socioambiental das regiões onde a empresa está presente. Temos como meta sermos líderes globais em mineração sustentável. Isso significa, por exemplo, sermos uma empresa que colabora com a construção de comunidades prósperas, com foco em educação e saúde, e com um meio ambiente saudável, buscando reduzir o uso de água e as emissões de carbono nas operações. E assim, com compromisso e transparência, oportunidades e possibilidades de crescimento são criadas para todos os municípios e regiões que hospedam nossas operações. Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença. A transformação dos minerais está... Bom, pessoal, esse vídeo é para vocês nos conhecerem um pouco mais. Eu trouxe aqui, e aí foi muito legal a fala do Leandro, porque acho que a gente nem precisa contextualizar tanto mais. O Leandro trouxe muito bem colocado o contexto e o motivo pelo qual todos nós temos trabalhado e conversado tanto no ambiente de RH, mas também no ambiente organizacional sobre saúde mental. E tem uma pesquisa da OMS com a Organização Internacional do Trabalho, né, que diz que o Brasil, é o país mais ansioso do mundo, né, e o quinto maior em número de casos de depressão. E tinha um dado nessa pesquisa que eu estava lendo que dizia que 49% das pessoas acreditavam que o líder imediato não estava apto a apoiar esse empregado, né, essa pessoa, em algum caso de saúde emocional. E aí vi uma pergunta aqui no chat perguntando sobre trabalhos em relação à liderança, né? Vou conversar um pouquinho sobre isso, que a gente tem visto quão importante é o engajamento da liderança nesse tema, né? Trouxe aqui para a gente começar a conversar, porque, obviamente, esse é um tema muito abrangente, e aqui na Anglo American a gente criou uma estrutura focada nessas áreas de saúde emocional, e mais recentemente a gente tem uma gerência, né, que é uma gerência que hoje cuida dos temas de desenvolvimento humano, inclusão e diversidade e saúde emocional. A gente chama essa área de relações humanas e saúde emocional. Então, o que a gente vê é que a gente precisa, enquanto empresa, ter uma estrutura focada para trabalhar o indivíduo na sua integralidade, né? Acho que não dá mais, as empresas não conseguem mais conversar em relação a indivíduos como matrículas, né? Essa separação, e a pandemia agravou e trouxe isso com muito mais força. É impossível a gente separar qualquer uma dos tantos vieses que envolvem um indivíduo. E, obviamente, dentro das organizações, a gente traz todas as nossas questões pessoais e que precisam ser trabalhadas como um assunto organizacional. Afinal de contas, estamos contratando indivíduos, né? Estamos contratando seres humanos e não máquinas. Então, por isso, tratá-los enquanto indivíduos e acolher todas as questões que envolvem a individualidade. Por isso, dentro dessa nossa gerência, que hoje eu tenho o prazer de estar à frente junto com uma equipe fantástica, aproveito e mando um grande abraço para todos. Nosso propósito enquanto área é cuidar dos empregados para oferecer oportunidades de desenvolvimento, de forma que todos se sintam valorizados por serem quem são e alcancem todo o seu potencial, né? Falando de todas essas dimensões do indivíduo.
Vocês viram bem no vídeo, né? O nosso propósito é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. A Anglo American tem uma ambição, a gente chama de ambição, não mais de missão, mas é basicamente a mesma coisa, que é ser a empresa de mineração mais valorizada do mundo até 2023, aos olhos de todos os stakeholders, né, de todas as partes interessadas. E aí vejam que interessante, né? A gente não está falando em ser a maior, não está falando em ser a melhor, a gente está falando em ser valorizada, e valorizada, ou seja, percepção de valor, a gente está falando de reputação, aos olhos de todas as pessoas que interagem conosco. E, obviamente, um dos públicos principais nessa interação são os próprios empregados. Então, claro que a gente precisa acolhê-los e oferecer a melhor experiência de trabalho que envolve o cuidado do indivíduo, né? Esse trabalho que a gente tem feito nas áreas de relações humanas e saúde emocional, ele está, obviamente, todo baseado nos nossos valores e bem linkado com as nossas estratégias de RH. E isso é muito importante de dizer, porque acho que todos nós que estamos aqui hoje ouvindo esse webinar, a gente sabe dos desafios organizacionais para lidar com temas como a saúde emocional, e é muito importante que haja o famoso walking the talk, né? E o que de fato gera um bolsão de reputação importante para ser trabalhado quando a gente fala de saúde emocional. E aí, gente, a gente optou por trazer aqui todos os programas que hoje a Anglo American e nossa equipe tem trabalhado nas vertentes de saúde emocional para que vocês possam conhecer e também opinar, trazer sugestões, dicas em futuras oportunidades que a gente tiver de relacionar. Não vai dar tempo de entrar em detalhes, mas acho que seria muito interessante vocês conhecerem um pouquinho mais das frentes de trabalho que a gente tem dentro da nossa equipe. Então, o primeiro programa que é legal de comentar é o programa Incluir, que trata da contratação de profissionais com deficiência. A Anglo American, para além de cumprir a cota, tem uma preocupação com o desenvolvimento das pessoas com deficiência, e a gente tem também uma frente de trabalho que nos orgulha muito, que são os profissionais com deficiências intelectuais. Hoje a gente tem 10 no total, tem profissionais com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais que compõem o nosso quadro, né, de profissionais e que fazem parte da nossa área e que depois de tantos anos, esse programa, desde 2015, ele vem sendo desenvolvido e a gente vê com o impacto positivo que esse programa tem trazido para a organização. Um outro tema, que aí eu considero ele como um guarda-chuva para toda e qualquer conversa que a gente tiver em relação à saúde emocional, é sobre o ambiente psicologicamente seguro, né? A gente tem falado muito sobre esse tema aí no mercado, e esse é um tema que a gente vai trabalhar especificamente com a liderança, como vocês podem ver aí na apresentação. O nosso objetivo é ter rodas de conversa e muito abertas, são espaços sem pauta definida, mas sobre a ótica do ambiente psicologicamente seguro, para a gente treinar o olhar da liderança para as questões que envolvem a saúde emocional. E aqui eu até gostaria de fazer um parêntese, porque eu estou dizendo saúde emocional e não saúde mental, né? E aí acho que já vem um pouco dos desafios que a gente comentava anteriormente, né, Júnior? Nas perguntas que a gente também comentou, porque um dos desafios é o preconceito que as pessoas têm em relação ao tema saúde mental, né? E para tentar afastar, e obviamente como minerador a gente tem diversos tipos de público com graus de instrução diferente, né? A gente optou por chamar de saúde emocional, afinal de contas, questões emocionais todos nós temos, né? Algumas pessoas já falam, peraí, não tem nenhum problema mental, mas emocional, com certeza, todos nós já passamos e estamos passando por vários ao longo do mesmo dia nessa pandemia louca que a gente tem vivido. Então, a nossa área tem focado nas questões de relações e de emoções, né? O plantão psicológico é uma iniciativa muito interessante que a gente agenda com esse público, principalmente o público operacional, mas também está aberto para todos os empregados, para que eles tenham contato com a nossa equipe de psicólogos, né? Nessa área de relações humanas, a gente tem uma equipe própria de psicólogos e também uma equipe parceira que nos ajuda nos atendimentos individuais para todos os empregados e também familiares, para suportar nas questões de vulnerabilidade emocional. Na operação, como a gente roda turno, a gente tem horário marcado, eles têm um espaço que eles podem ir para conversar diretamente com os psicólogos. Nesse momento de pandemia, a gente adaptou para que seja um atendimento online
E, além da nossa equipe de psicólogos, a gente também tem uma parceria com a Psicologia Viva, que tanto empregados quanto familiares podem ter acesso a um tratamento, né, psicológico, um acompanhamento psicológico mais profundo. Além daqueles canais básicos, né, que várias empresas têm de acolhimento de questões de vulnerabilidade emocional. Nós também temos. A gente está criando também um programa que está se chamando Bem-Estar no Home Office. Todos nós aqui sabemos as dificuldades, né, do home office e como isso tem impactado a rotina das pessoas. Então, nós vamos lançar uma série de medidas que parecem básicas, mas acho que vão criar bastante efeito, e a gente estou aqui trazendo em primeira mão, né, a gente ainda vai fazer o lançamento para os nossos empregados, mas de bloqueio de agenda em determinados horários do dia, para que as pessoas possam ter tempo livres para sair de reunião e poder planejar, poder criar, ou poder fazer qualquer outra questão na sua dinâmica social, né, da sua dinâmica de vida. Vamos ter outras conversas com os nossos diretores, mais rodas de conversa, para falarmos sobre a dinâmica de trabalho no período de home office, que, obviamente, é novo para o nosso ambiente aqui da mineração, é novo. Claro que várias pessoas já experienciavam, mas como a pandemia trouxe, eu acho que tem sido novo para muita gente, né? O programa Lotus foi um programa criado em 2018 para a gente apoiar questões de vulnerabilidade trazidas em decorrência de um vazamento do mineroduto, que a gente teve que ficar parado durante 10 meses. E nesses 10 meses, ao invés de a gente ficar somente cumprindo a legislação, né, com a questão do Fundo do Amparo ao Trabalhador, dos empregados que entraram em layoff, a gente criou um programa para, durante o período em que eles estivessem afastados contratualmente do trabalho, que eles tivessem a oportunidade de se desenvolverem em várias frentes, né? Tinham oficinas de lazer, aulas de inglês, oficinas de escrita, tinha cinema na praça, enfim. E esse programa deu tão certo que a gente continua fazendo esse programa para tratar as questões críticas dos nossos empregados em termos de saúde emocional, e a gente tem feito várias lives ao longo do ano, são várias programações, a gente também utiliza aqueles meses do Setembro Amarelo, Janeiro Branco, para o programa Lotus trazer oportunidades de reflexão para os nossos empregados. Nesse período, né, pessoal, que a gente está vivendo agora no Brasil, né, no mundo, mas aqui no Brasil tão crítico da pandemia, nessas próximas 6 semanas, a gente criou uma vertente do Lotus, que se chama Lotus Corrente da Esperança, em que a gente está trazendo mais algumas lives e webinars específicos sobre temas que estão impactando os nossos empregados nesse momento, também criando uma corrente de esperança. A gente tem um minuto de oração, de reflexão, que nós paramos para poder emanar uma energia positiva para o Brasil. A gente tem falado muito sobre autocuidado também nessas lives, e lançamos um aplicativo que também nos ajuda, usando a inteligência artificial, para mapear questões de saúde emocional dos nossos empregados por área, para que a gente consiga entender como é que são as nossas áreas de trabalho, e a nossa equipe de Relações Humanas e Saúde Emocional, junto com os RHs BPs, a gente consiga atuar. O biopsicossocial, assim como o PCD, é um complemento legal, né? A gente é regido pelas NRs 33, 35, que diz sobre o espaço para empregados em espaço confinado e trabalho à altura, eles precisam ter uma avaliação psicossocial. E aqui na Anglo-América a gente tem feito o biopsicossocial, porque além das questões emocionais, cognitivas e culturais que o psicossocial, nossa avaliação com o time de psicólogos mapeia, a gente também tem uma parceria com a área da saúde para integrar esse laudo junto com o laudo clínico, né, médico, para que ateste a aptidão desses empregados em funções críticas, como eu disse, né, trabalho em altura e espaço confinado, para que eles estejam aptos para as funções e a gente possa mapear as questões de saúde emocional também. Nós estamos lançando no Grupo Anglo-América uma política contra a violência doméstica, uma política muito séria, dá muito orgulho de falar sobre isso, para apoiar todos os nossos empregados que estiverem passando por questões de violência doméstica, especialmente nesse período de pandemia. A gente sabe o quanto isso tem aumentado. É uma política que oferece apoios tanto financeiro quanto jurídico à vítima, e também medidas em relação aos agressores, principalmente quando o agressor, né, tiver um casal ali dentro né, no nosso quadro de empregados. Quando a gente fala de violência doméstica, a gente pensa muito em violências de gênero, né, em violência contra a mulher, que certamente é a incidência é maior, mas também tem outros tipos de violência que essa política trata, como violência psicológica, violência financeira, abuso sexual e agressões físicas, obviamente, né?
A gente está fazendo um acompanhamento, assim como o Leandro disse, né, também em relação ao Covid, a gente tem um acompanhamento mais próximo para todos os empregados. A gente tem feito um trabalho muito forte, pessoal. Se a gente for ver os nossos números de atendimento, em março, ele aumentou demais por conta do atendimento que a gente tem dado às famílias de empregados que foram infectados pelo coronavírus, né? E a gente continuou prestando esse apoio para empregados e familiares. A gente tem também o programa de fadiga, o programa de álcool e drogas, né, que são programas álcool e outras drogas, né, que são programas que já são conhecidos no mercado, mas que nos ajudam muito a entender. Geralmente a fadiga tem a ver, né, não necessariamente, mas ela tem a ver com questões emocionais que o nosso time pode mapear, e a gente faz um trabalho preventivo antes que isso aconteça, para minimizar riscos de acidentes e, obviamente, de absenteísmo. A gente também faz um acompanhamento com os empregados que estão afastados do CDF, né, por questões emocionais, como o Leandro colocou também no início, né, na parte teórica aqui do nosso webinar. Esses números têm crescido e nos preocupa, então a gente faz um acompanhamento bem próximo. E a gente também tem o nosso programa de gestante, que a gente tem apoiado tanto as gestantes, né, como os adotantes, né, quando essas questões que envolvam a gestação possam incorrer em vulnerabilidades emocionais. Bom, eu falei bem rapidamente, né, sobre todos esses programas. Estou bem atento ao tempo. Eu acho que o mais interessante que a apresentação é o nosso compartilhamento, então eu estou aqui super à disposição para que aqui está o meu contato na tela, para que a gente continue a conversar, e espero ter contribuído aí com algumas ideias, e agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada, Giovanni. Acho que fica claro, né, com a sua apresentação, como que o desafio que o tema traz, né, desde a sua definição, os preconceitos, as resistências, e a necessidade de a gente ter uma combinação, na verdade, de ações, né, que vão levar a um melhor resultado. Aqui a gente tem duas perguntas da Daniela Machado sobre a sua visão em relação à responsabilidade da empresa na promoção da saúde mental do indivíduo, e se as atividades são realizadas no horário de trabalho, e como vocês têm pensado, frente à legislação trabalhista, as eventuais flexibilizações de horários e outros benefícios não previstos. Queria que você respondesse nessa linha, e depois eu retomo com uma pergunta para vocês dois. Ótimo, muito, muito boas perguntas, muito obrigado. De fato, assim, a responsabilidade da empresa, na minha visão, é total, né, pessoal? Como eu disse no início, a gente está contratando humanos, e tratar das emocionalidades e da humanidade dentro das organizações é cada vez mais importante, né? Então, a responsabilidade é tão grande que a gente tem uma área dedicada a isso, a gente tem uma diretoria focada nisso. No Grupo Anglo América, a gente tem uma diretoria global que cuida dessas ações, e elas não podem ser pensadas de uma forma isoladas, elas precisam ser sistêmicas, né? Então, não adianta a gente tratar as questões que envolvem a saúde emocional sem dar as condições necessárias para as pessoas terem um ambiente psicologicamente seguro. Então, por isso que eu volto na questão do desenvolvimento das lideranças para atuarem com esses temas, e acho que é um papel muito forte nosso como profissional de RH, atuar como coach de desenvolvimento, para desenvolvimento dessas lideranças, porque a gente sempre diz, né, que um líder ele não precisa gerar resultado, ele precisa gerir pessoas que vão dar resultados. Então, gerir pessoas está cada vez mais na tônica do cuidado com a saúde emocional dos empregados, né? A questão do horário de trabalho, uma excelente pergunta, porque a gente tem feito essa reflexão, pessoal, e eu já vou em alguns aprendizados que a gente teve aqui na Anglo América. Um deles foi trazer essas lives, esses webinars, essas discussões, reflexões. A gente tem sala de relaxamento, sala de mindfulness, tem várias questões que estão acontecendo para dentro do horário de trabalho. Porque antes a gente estava fazendo pós-horário de trabalho, como complemento aí de discussões, e agora que a gente trouxe, tem algumas semanas que a gente trouxe, a gente observou um aumento exponencial, assim, de número de pessoas participando, o que nos deixa muito feliz. Tem um desafio que eu acho que volta na questão da responsabilidade, que é nossa de RH, de tentar entender essas questões, não sobre o parâmetro organizacional de números, de custo de benefício, que obviamente a gente está aqui numa organização e essa é uma linguagem,
Mas se tem um empregado que relata que ele está sofrendo violência doméstica ou assédio, já é objeto de ser tratado, né? Não precisa ter uma pesquisa que diga que tantos por cento das pessoas estão sofrendo com saúde emocional. Se na nossa atuação a gente consegue minimizar talvez o impacto de um autoextermínio, já é um super resultado. Então, acho que um grande desafio que a gente tem é tentar sair desse lugar de tentar justificar os investimentos em saúde emocional pelo âmbito da organização, mas também mais para o âmbito do indivíduo, que vai gerar, obviamente, o resultado para a organização. Então, esse tem sido um grande aprendizado nosso, embora a gente tenha crescido o número de acessos aí durante as nossas lives, por conta de estar dentro do horário de trabalho, esse não é o indicador mais importante para o desenvolvimento de um trabalho como esse. Aí, Júnior, me desculpa que eu acho que eu me esqueci a última pergunta. Não, você respondeu, é a questão da flexibilização e a sua visão sobre, né, a promoção da saúde mental. Ótimo. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os dois, aí vou começar com o Leandro. A gente está vendo aí, né? Nós também na Unimed trabalhamos com a meditação online, com psicólogos presenciais nas nossas unidades assistenciais, com atendimento virtual, com apoio às lideranças, né? Através de pílulas de conteúdo e conversas de apoio e acolhimento também para as lideranças, né? Que têm a grande responsabilidade de apoiar as equipes, mas que também precisam de apoio, né? Nesse momento, porque a exaustão física e emocional ela está se intensificando a cada dia, em função desse contexto especificamente da pandemia. E tem uma pergunta que a Maria Helena fez em relação a o que vocês pensam da saúde mental, né, a relação da saúde mental com as políticas de gestão de pessoas, como cargos e salários, progressão de carreira, gestão de metas. Então, aqui é uma pergunta que nos coloca, né, para um pouco além do contexto da pandemia, daquilo que a gente, como que vocês percebem, né, essa relação. Vocês já tocaram um pouquinho nisso, mas eu gostaria de dar aí uns 2 minutinhos para cada um responder. Leandro, com você. Então, a questão da saúde mental permeia a própria produtividade, a própria entrega das pessoas. Eu acho que se não existe um espaço para cuidar da saúde mental, as pessoas vão ser reconhecidas ou vão ter maior dificuldade ou menor dificuldade de acordo com esse ambiente. Então, isso está interligado, não está diretamente ligado, mas está inteiramente interligado, eu diria, a todas as outras políticas e práticas do RH. Se o espaço de convivência ou de trabalho não for saudável, provavelmente os desdobramentos do trabalho também não serão. Então, está, para mim, totalmente ligado. As práticas, por mais que tenham mecanismos e desenhos diferentes, elas se cruzam dentro de uma política única de gestão de pessoas. Giovanni? Leandro, maravilha. Obrigado, Júnior. Como eu disse na minha apresentação, né, a gente não tem como dissociar esses assuntos dos demais assuntos, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de um plano de sucessão, né, eu estou falando de ter as pessoas certas no lugar certo, né, fazendo a atividade correta. Eu falo de empregados que precisam estar em flow, ou seja, que o tamanho do desafio dele é condizente com o potencial que ele tem para performar, o que se tiver de alguma forma desmedida, né, causa ansiedade, causa depressão, e esse tipo de atividade que a gente sempre fez, hoje ele é muito discutido na ótica da saúde emocional. Então, que tipo de ambiente eu estou oferecendo para as pessoas, para que elas possam performar mais, para que a gente consiga, de fato, fazer uma avaliação de performance mais efetiva, que a gente considere as questões de saúde emocional quando a gente vai avaliar o empregado, que a gente crie ambientes em que o líder saiba conversar com os empregados sobre esses assuntos, para que as avaliações que sejam feitas sejam mais condizentes com a realidade de um indivíduo e não de um processo de RH, porque o processo está ali para suportar, mas é o líder que vai conseguir fazer com que essa avaliação na prática se dê, né? E aqui nós falamos de pontos importantes, né, gente? Da relação líder-liderado, da relação entre as pessoas. Vocês falaram aí do desafio, né, das relações que algumas vezes podem ser tóxicas, né, no ambiente de trabalho, como que isso influencia também a saúde das pessoas.
O estímulo ao autocuidado, a gente está falando da dimensão física, emocional, social e espiritual também, né? Um componente de formas da gente estimular o engajamento dos colaboradores nesse autocuidado. E para a gente já entrar na reta final, né, temos 5 minutinhos, de novo aí vou dividir agora, começando pelo Giovanni, para a gente já encaminhar para o encerramento, cumprindo o nosso horário. Queria que você compartilhasse conosco, Giovanni, as lições aprendidas, né, em relação aos desafios que vocês tiveram, as motivações ficaram muito claras na sua apresentação, e eventualmente sugestões, né, para quem está começando essa jornada tão desafiadora. Então, queria te passar aí a palavra, uns 2 minutinhos para você sintetizar para a gente as lições aprendidas, desafios e eventuais sugestões. Obrigado, viu, Júnior? É muito legal a gente compartilhar aprendizados, porque não tem resposta certa, né, para esse tipo de assunto, a gente vai fazendo tentativas. Eu acho que uma delas eu comentei com vocês, que é discutir a saúde emocional dentro do horário de trabalho. Afinal de contas, se a gente está dizendo que o indivíduo é um indivíduo na sua integralidade, né, a gente não pode deixar para discutir esses assuntos em outros momentos. Então, eu acredito muito em discutir isso dentro do horário de trabalho com os nossos empregados. Essa questão da mensuração, acho que o RH investe muito tempo nessa missão de mostrar para a organização a relevância, o custo-benefício, o impacto disso na organização em termos de custo, mas, mais uma vez, a gente precisa sensibilizar a alta liderança de que não se trata somente de custo, e a Anglo American já tem isso no seu DNA, então isso faz o nosso trabalho um pouco mais fácil, porque é uma organização que colocou na sua missão, inclusive, as questões que envolvem a saúde emocional, né? Mas esse é um super aprendizado que a gente está muito próximo da alta liderança nesse tipo de conversa. Esse paradigma do atendimento ao psicólogo, né, a gente tem questões de preconceito, como eu disse, então é muito importante a gente trazer a saúde emocional, né, porque isso foi um aprendizado nosso. Quando a gente falava de saúde mental, alguns empregados ficavam um pouco com vergonha de poder acessar um psicólogo, então a gente tem aí um aprendizado para deixar isso um pouco mais acessível. A gente tem um super desafio, que é levar esses atendimentos todos que eu falei com vocês para a área operacional, né, que é o número maior, o público maior que a gente tem na organização. Então, esse continua sendo um grande desafio nosso. A gente está falando de quase 4 mil empregados no Brasil. E a Covid, né, gente, que trouxe aí vários desafios, oportunidades imensas a gente falar sobre esse tema, mas também muitos desafios para fazer a gestão desse tipo de assunto. Então, esses foram os grandes aprendizados que teve. Estou super à disposição para a gente compartilhar outros tantos, e agradeço muito a presença e o espaço, a oportunidade e a troca aqui com o Leandro e a Júnior. Obrigado. Leandro, com você. Então, na verdade, assim, aprendizados são vários, né? Eu acho que só de pensar, agradeço antes de mais nada a oportunidade da BRH, aos esclarecimentos de Giovanni, foram incríveis, mediação da Júnior, mas é importante falar dos aprendizados, que investir em pessoas é investir no negócio. Isso é um lugar comum, mas é algo importante pensar. Quanto mais a gente investir na saúde mental das pessoas, mais a gente está investindo nos resultados da empresa, mais a gente está reduzindo indicadores super importantes, como absenteísmo, como perda de produtividade. Então, assim, na medida que a empresa amplia esse olhar e possibilita investir mais nisso, eu tenho certeza que ela está investindo também nos seus resultados. E nesse cenário, para conseguir provar, os RHs devem buscar cada vez medir mais as suas performances, os seus projetos. Quanto mais a gente mede e acompanha e ajusta, mais a gente tem capacidade de ir para a mesa de discussão e mostrar como aquilo tem trazido ou não resultados de acordo com a proposta. Então, assim, esse investimento inicial, essa quebra de paradigma, falando dos projetos que nós falamos aqui agora, trazer um grupo estigmatizado, como as pessoas com transtorno psiquiátrico, para o mercado de trabalho, inicialmente era um super desafio. Hoje a gente tem 1 milhão de relatos de pessoas que convivem com essas pessoas e delas próprias como isso foi importante. Isso nos dá um sentido muito maior para a organização, pelas pessoas que trabalham aqui, para o resultado do trabalho. Então, assim, seja quais forem os projetos que a sua empresa tiver a ver com a história da sua empresa, for possível fazer, meça, invista, contribua para o negócio por meio das pessoas. Talvez isso e um aprendizado
sem dúvida, essencial. E a sugestão para as pessoas que estão começando ou estão querendo desenhar alguma coisa, eu acho que a gente tem que, é óbvio que é importantíssimo entender o que está sendo feito, mas é tão importante quanto a entender que empresa é essa, entender do seu negócio, das práticas que é ali, quem são as pessoas que estão ali, quais são as angústias e as dificuldades que naquela organização tem, para a partir da realidade que vocês vivem, desenhar o projeto. Eu acho que a gente tem que entender, ganhar um tempo entendendo mais das pessoas com as pessoas, entender antes disso do negócio e no negócio, para aí conseguir propor de forma mais assertiva. Se a gente consegue ganhar esse tempo, entendendo mais o negócio, mais as pessoas e suas dificuldades, potencialidades, limitações, a gente tem mais chances de acertar e propor de forma mais adequada. Essa é a minha sugestão. Mais uma vez, concluir. Muito obrigado a todos os que participaram, os que ouviram, e em especial Júnior, Giovanni, a BRH, a figura da Eliane, a todos pelo evento. Muito grato. Além da contribuição riquíssima, né, das ações que vocês estão conduzindo nas empresas, só essa parte final de reflexões e lições aprendidas, a gente poderia investir um tempo, né, ainda maior. Esse é o primeiro webinar, né, de uma série que faremos aí na BRH com esse tema, que, como a gente viu, é bastante amplo, rico e ainda bastante desafiador. Então, eu quero reforçar que esse conteúdo ele vai ficar gravado e disponível no nosso canal do YouTube da BRH de Minas Gerais. Agradecer novamente a todos que estiveram conosco, não conseguimos ler aqui todos os comentários, né, mas foram muitos aí, reconhecendo a importância desse trabalho, né, que vocês têm conduzido. E também eu acho que reforça o nosso papel como associação né, de recursos humanos, do compartilhamento entre nós, profissionais de RH, né, e de gestão de pessoas. O tanto que é rico o tema, para um tema tão relevante e que a gente ainda tem muitos desafios nessa jornada. Quero agradecer também a BRH pela oportunidade de estar aqui com vocês e convidá-los aí, né, para a nossa série que acontecerá ao longo do ano. Giovanni e Leandro, parabéns pelo trabalho que vocês estão conduzindo e muito obrigado pelo compartilhamento conosco nessa tarde. Tenham todos uma excelente, né, noite aí e estejam conosco nos próximos eventos, né, que vamos continuar compartilhando esse conteúdo tão relevante. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado.